tanta coisa que o meu Senhor quer me mostrar. Existem tantos sonhos que o meu Senhor quer me fazer sonhar. Eu quero ir ao céu e voltar, e quero ver os anjos de Deus zigue-zagueando, zigue-zagueando. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ver mais longe, ver mais longe, ver mais longe, ver mais longe. Eu quero estar mais perto, estar mais perto, estar mais perto, estar mais perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estamos chegando. Eu vi aquele aviãozinho profético para alguém agora. E hoje vai ser um curso gratuito e completo de libertação. Hoje você vai ter a chance de aprender, teoricamente, se tornar um libertador. Amém. Eu vou zigue-zagueando, zigue-zagueando. Amém, gente. Deus está marcando a tua vida nesse momento. Deus está marcando o teu Amém. Vamos lá então? Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom, shalom a todos e todas. Estou lendo o comentário de vocês aqui. Minha gratidão pelo carinho, pelo reconhecimento do nosso trabalho. Que é para vocês, né, gente? É para vocês. E nós estamos preparando, eu quero que vocês fiquem atentos aqui no meu Instagram, que nós estamos para dar início à Aliança de Fortalecimento Ministerial. Aliança de Fortalecimento Ministerial, que é um portal que nós estamos criando, onde você vai poder fazer todo tipo de treinamento para fortalecer teu ministério, todo tipo de treinamento, com vídeos, com aulas, com apostilas, com e-books fornecidos por mim, e você vai poder se inscrever, né? Você vai poder se inscrever e participar. Uma taxa simbólica, uma taxa de honra, uma taxa de aliança. Então, se você não se sente pleno no teu ministério, fica atento, porque daqui a algumas semanas nós vamos dar início a esse projeto e você vai poder estar debaixo da nossa cobertura, mesmo estando frequentando uma outra igreja. É uma cobertura específica de apostolado, para fortalecer o teu ministério, o teu chamado. Tá bom, gente? Então vamos lá. Estão prontos para aprender o ministério de libertação? Quem está pronto, escreve eu. Estão prontos para entrarem nesse assunto profundo que durante muitos anos foi o carro-chefe do meu ministério, né? Eu já tive a chance de viajar por quase todos os estados desse país, formando libertadores. Foram 23 estados que nós acessamos, formando libertadores, antes da pandemia, né? E agora vou voltar a falar um pouquinho desse assunto. Então tá bom, gente. Quem tem caderno anota, quem tem computador anota, porque é uma escola, é gratuita, é uma aula. Eu vou tentar condensar. Se eu achar que o tempo foi curto, mais para frente eu faço um nível 2, mas eu vou dar o filé mignon aqui do Ministério de Libertação para vocês. Baseado na minha didática, baseado na minha experiência, eu vou tentar entregar o filé mignon. Vamos começar, gente, entendendo que
o que são os demônios. Demônios, tem vários tipos de demônio. Existem tronos, existem divindades, existem principados, existem potestades, existem hostes espirituais da maldade, né, dominadores. Mas existe uma classe de demônio, e eu quero falar dessa aqui, que aparece lá nos evangelhos, também aparece no livro de Atos, que se chama espíritos imundos. Espíritos imundos. Bota uma coisa na cabecinha de vocês: principado não é espírito imundo, são coisas diferentes. Potestade, dominadores, hostes espirituais da maldade não são espíritos imundos. O único demônio que consegue incorporar numa pessoa é o espírito imundo, tá bom, gente? O único demônio que consegue incorporar, possuir uma pessoa é um espírito imundo. Os espíritos imundos são anjos caídos. A nossa teologia, ela não é muito clara acerca disso. Há controvérsias. Eu mesmo às vezes fico duvidoso dessa teologia dos anjos caídos. Depois, em uma outra live, eu explico isso. Eu não quero trazer nada complexo para vocês hoje. O que nós precisamos entender é que demônios existem, espíritos imundos existem. Segunda definição, gente: legiões. O que são legiões? Legiões são grupamentos de espíritos imundos. Ok? Vocês estão memorizando isso aí para não perder, né? Legiões são grupamentos. Então, muitas pessoas confundem legião com o demônio em si. Uma legião, ela é uma representação de um grupo. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, muitas vezes, ela vai manifestar um demônio chamado pombagira. Ela manifestou. Ao mesmo tempo, lá no outro estado, né, eu tô no Rio de Janeiro, aqui. Lá no Paraná, no mesmo tempo manifestou uma pombagira em outra pessoa. Lá em Curitiba, lá no Nordeste, manifestou uma pombagira numa outra pessoa, no mesmo tempo. Aí alguém vai dizer assim: esse demônio está em vários lugares ao mesmo tempo. A pombagira manifestou aqui, lá ao mesmo tempo. Não! Pombagira não é o nome do demônio. Pega essa já de primeira aqui. Pombagira não é o nome do demônio, é o nome da legião. É igual um time de futebol. A pessoa diz: eu sou Vasco. Eu sou Vasco não significa que a pessoa é o Vasco. Entende? Pombagira é o nome do grupamento, é o nome do time lá, o nome do time. Então, esses demônios que nós vamos ver na baixa magia, né, que a gente vê aí, são corriqueiros na cultura brasileira, né? Preto Velho, Exu, Pombagira, Zé Pilintra, Lúcifer. Esses demônios, eles são, na verdade, legiões com milhares de demônios que respondem pelo mesmo nome, o nome da sua legião. E lá eles têm regras que eles mesmos criam para poder manterem o padrão da característica da entidade. Então, por exemplo, a pombagira, a pessoa fica sensualizada, ela dá gargalhada, ela fala palavrão, ela xinga, ela mostra decotes do corpo, ela tem desejos sexuais com o sexo oposto e até com o mesmo sexo. São características da pombagira. Então todos os demônios dessa legião vão ter essa mesma característica, tá bom? Outra coisa, Lúcifer está na Bíblia? Não está na Bíblia. A palavra Lúcifer é um problema que teve na tradução da Bíblia em latim para o português. Então, quando pegaram a Vulgata Latina, a palavra estrela da manhã, como caíste do céu, ó estrela da manhã, a palavra estrela da manhã em latim significa Lúcifer. Então, a Igreja Católica propagou a ideia de que o nome do Satanás é Lúcifer, mas não é.
Lúcifer é o nome de uma legião pequena, igual Pombagira, uma legião pequena igual Preto Velho, uma legiãozinha. Eu mesmo já tive a chance de expulsar Lúcifer da vida de pessoas várias vezes. Aí manifesta o demônio, geralmente ele fica todo durão, todo altivo. Eu sou Lúcifer. A primeira vez que eu vi, eu pensei, caraca, é o próprio, tá aí. Não era o próprio, era um demôniozinho de mequetrefe de terceira categoria, que intitula-se do nome de uma legião chamada Lúcifer. E as pessoas muitas vezes acreditam, o pessoal da Universal principalmente acredita que é o próprio Satanás que parou tudo que ele está fazendo lá na Rússia, na Ucrânia, para vir manifestar num culto evangélico, né? Então não faz sentido isso, tá bom? Então os espíritos imundos, eles estão soltos por aí. Por quê, gente? Por que eles estão soltos? Porque existe muito mais espírito imundo do que gente para ser possuída por eles. Existem milhares e milhares e milhares de espíritos imundos espalhados pelos céus, apoiados nos lugares onde há iniquidade, onde há pecado. Por isso é muito fácil uma pessoa ficar endemoniada. Por quê? Porque só não fica endemoniado, gente, quem está cheio do Espírito Santo. E só não fica endemoniado quem está com Deus. Porque isso aqui, ó, tem uma tomadinha aqui, ó. Tá vendo a tomadinha aqui, ó? É uma tomada, tá? A tomada, todos nós temos uma tomada aqui, ó, que fica ligada em nós aqui, um buraquinho assim, ó. Todos nós temos uma tomada dessa. Você anda para lá e para cá com a tomadinha aqui, uma tomadinha espiritual. Para que serve essa tomadinha? Para o Espírito Santo vir com a conexão dele e se conectar em você. Bem, aí o Espírito Santo se conecta em você. Deixa eu botar aqui. Aí você anda para lá e para cá, ó, conectado no Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Só que quando você peca, olha, eu estou sendo muito objetivo. O que eu falei aqui, no treinamento, eu demoro 40 minutos para falar. Eu já fui direto aqui ao ponto. Quando você peca, Isaías capítulo 59, versículo 5 em diante diz: os vossos pecados, os teus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está escrito. Os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Ou seja, a tomadinha aqui, ó. Na hora que você pega, o que acontece? Você desliga da tomadinha e sai andando pela rua. Ah, tá tudo bem. Quem não peca, né? Tá tudo bem, você tá aqui, ó, aberto. E aí, lembra que eu falei que milhares de espíritos imundos ficam soltos por aí? Esses espíritos também têm uma tomadinha. Assim como o Espírito Santo tem uma tomadinha, os demônios também têm uma tomadinha. Isaías 59. Então os demônios têm uma tomadinha. O que os demônios vão fazer? Eles vão olhar, opa, buraquinho, conexão, eu tenho tomadinha, bem. E eles vão encostar em você. Encostar, por isso que chama encosto. Porque conectou. Tá bom, gente? Então, muitas vezes, a pessoa está andando na rua, pega aí, que o que eu vou falar é forte. Muitas vezes a pessoa está andando na rua e ela vai falar assim: ah, eu não sei, eu senti um calafrio. Deus me livre, eu senti um calafrio. Ela não sabe o que é o calafrio que ela sentiu. Muitas vezes é o demônio se conectando nela. Muitas vezes a pessoa está andando na rua, ela fala: acho que a minha pressão baixou, senti um negócio. É por quê? Porque ela passou na porta de um terreiro de macumba, ou na porta de um prostíbulo, ou na porta de um lugar de muito pecado, que está cheio de demônio, e você passou lá com a tomadinha exposta. Você passou lá com a tomadinha exposta. Então o demônio encosta em você. E quando encosta, geralmente você não sabe. Você não sabe. Mas ele encosta. E você não sabe qual foi o demônio que encostou. Você não escolheu, né?
Por exemplo, pode ser uma pombagira. Pode ser uma pombagira. E você estava firme, você estava cheio do Espírito Santo, a conexão com o Espírito Santo te blindando. Aí você desconectou do Espírito Santo por causa do teu pecado. E aí você ficou exposto. Aí você andou na rua sozinho. Depois você lê Cantares capítulo 5 para você ver o que acontece com quem anda na rua sozinho. É violentado, estrupado por demônios. Então andou na rua sozinho. E aí a pombagira encostou em você. Você não viu. Fica ali. O demônio fica incubado. Você pensa que o demônio na hora que encosta manifesta? Não. Ele fica quietinho lá, ó. 2 meses. 3 meses. 4 meses. A única coisa, a primeira evidência de um encosto, que também se chama opressão, eu vou explicar melhor isso daqui a pouco. A primeira evidência de um encosto é o desejo constante de permanecer no pecado, em um pecado específico. Se você tem um desejo constante de permanecer em um pecado específico, é porque há um espírito conectado a você pedindo comida, pedindo alimento. E o espírito pede sem você perceber, porque ele gera a vontade em você. E aí ele vai falar: eu quero masturbação, eu quero masturbação, eu quero masturbação, eu quero pornografia, eu quero pornografia, eu quero pornografia. A pessoa não entende por que ela fica nervosa, e ela vai lá, pega um equipamento eletrônico, se tranca num cantinho, e ela vai se alimentar da pornografia e da masturbação, porque ela pensa que esse desejo vem dela. Ela pensa que está no controle. A pessoa pensa que está no controle. Mal sabe ela que esse desejo já não é mais dela. É de um demônio, de um espírito imundo que está encostado nela, se alimentando através do pecado dela. Porque pecado é alimento de demônio. Isso fica de tema para uma outra live também. Já falei disso anteriormente. Tá bom? Aí esse rapaz, preste atenção. Esse rapaz que estava cheio do Espírito Santo, pecou, depois não se arrependeu, saiu na rua e aí foi conectado a uma pombagira. Esse mesmo rapaz, 2 meses depois, ele vai num shopping para comprar uma roupa. Ele está com a pombagira encostada nele, não está incorporado, está encostado, está oprimido ainda. Então esse rapaz, ele vai no shopping e olha, ele já não mais quer usar a calça que ele usava antes. Ele vai comprar uma calça diferente, uma calça um pouquinho mais extravagante, uma calça um pouquinho mais brilhante. E ele vai falar: é moda, é moda. Tudo bem, já é uma influência sorrateira daquele que está encostado nele. Passa mais 2 meses, ele fica com a vontade de deixar o cabelo mais coloridinho. Passa mais 3, 4, 5 meses, ele já começa a ter um movimento diferente no corpo. Ele começa a se ajeitar, né? Por quê? Porque vai sendo influenciado. Vai sendo influenciado no seu pensamento. E aí, muitas vezes, ele vai brigar. Nós vemos aí os ativistas dizendo que é o pensamento deles, que eles têm vontade de fazer o que querem. Por quê? Porque eles não sabem que o pensamento não é deles. O pensamento foi sorrateiramente enxertado. A gente tem muita dificuldade de saber qual pensamento é nosso, qual não é. Eu vou dar uma dica aqui. Todo pensamento promíscuo não vem da sua mente. A sua mente, por natureza, é pura. Todo pensamento violento, assassino, não vem da tua mente. Se um homem espanca uma mulher, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, ele está oprimido por demônios ou está possuído por demônios. Não é natural do ser humano um homem espancar uma mulher. Não é natural do ser humano certas orgias. Não é natural do ser humano violência e criminalidade, tantas outras coisas que nós vemos por aí. Então, esse tsunami de pecado que permeia a humanidade,
não é apenas do ser humano, ok? Esse tsunami de pecado que permeia a humanidade não é apenas do ser humano, é dos demônios que estão conectados. Se você pudesse ter os olhos espirituais abertos para quase todas as pessoas que você olhasse, você ia ver um demônio conectado nelas. Entende? Você ia ver. Se Deus abrir teus olhos, você vai ver. Quase todas as pessoas que andam na rua estão oprimidas. O encosto e opressão é a mesma coisa. O que é a opressão? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O que é a opressão? A opressão é quando o espírito imundo encosta na pessoa, mas não incorpora. Ele encosta, ele conecta na pessoa, mas não incorpora. Tudo bem? E ele não incorpora, porque quando ele incorporar, deixa de ser opressão, se torna possessão. A possessão é quando um demônio entra no corpo de uma pessoa com um objetivo: olhar através dos olhos da pessoa, falar através da boca da pessoa, cheirar através do nariz da pessoa, andar através das pernas da pessoa. Então é possessão. O demônio toma posse, possessão. Opressão é quando ele está externo. Agora, gente, o que é pior? Quando a pessoa está possuída ou quando ela está oprimida? Eu queria que vocês respondessem aí para mim, para eu poder medir o pensamento de vocês. O que é pior? Quando uma pessoa está... Escreve rapidinho. O que é pior? Quando uma pessoa está oprimida ou quando ela está possuída? Vamos lá. Oprimida, né? Vocês já andaram assistindo aula minha, né? Vocês andaram assistindo aula minha, com certeza. Porque geralmente as pessoas dizem possuída, né? A maioria aqui está dizendo oprimida. Agora está aparecendo as possuídas aqui. Por que eu acho que oprimida é muito pior? Porque oprimida, a pessoa fica o tempo todo e pensa que não está. Ela vai para a igreja oprimida. Ela canta no louvor oprimida. Ela prega oprimida. Ela ministra batismo oprimida. Ela faz live oprimida. Ela assiste live oprimida. Agora, possessão é quando o demônio entra. Entrou? Quando entrou, você vai lá e tira. Ninguém fica possuído por muito tempo. O próprio demônio, você sabia que o próprio demônio se cansa de ficar numa pessoa? É uma dificuldade muito grande para o demônio para entrar no corpo de uma pessoa. Entenda uma coisa, não é fácil para o demônio entrar no corpo de alguém. Por quê? Porque o corpo humano, ele não foi feito para comportar um espírito imundo. O corpo humano foi feito para comportar um espírito humano. Nós temos um espírito. Além do Espírito Santo, nós temos o nosso espírito, o espírito do homem. Você tem um espírito, você é um espírito. O que é uma possessão? É o demônio afastando o teu espírito do controle do teu corpo. O demônio afasta o teu espírito do controle do teu corpo e ele entra no lugar do teu espírito. Só que o espírito maligno, ele é grande, ele é horroroso, ele é todo torto, ele não cabe no lugar do espírito humano. Por isso não dá certo. Então, quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, sim, uma pessoa oprimida fica possuída. Alguém está me respondendo, perguntando aqui. Mais uma pessoa oprimida pode ficar possuída? Sim. A opressão abre porta para a possessão, né? Então, quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, ele não vai ter facilidade para
para usar esse corpo. Por isso que fica todo torto. Né? Geralmente vira o olho, torce a boca, e encolhe os dedos e curva o corpo. E muda a voz, né? É assim. O que significa isso? Que o demônio não está tendo facilidade para usar o corpo dessa pessoa. Tá bom? Então ele olha com dificuldade. Por isso que o olho fica torto. Ele fala com dificuldade, ele anda com dificuldade, porque é um desconforto. Mas, por outro lado, é importante para o demônio possuir alguém. Por que é importante? Porque, deixa eu falar uma coisa que talvez a metade de vocês aqui não saibam. Um espírito imundo não consegue enxergar o mundo natural. Pega a visão. Pega a visão. Um espírito imundo não consegue enxergar o mundo natural. Né? Então, eu estou vendo muita pergunta aqui, mas agora eu não consigo responder, que quebra o raciocínio. Mas no final talvez eu tire um tempinho para responder, tá? Guarda as perguntas aí, deixa na agulha. Quebrou aqui, ó. Eu perco o raciocínio. Deixa eu tentar lembrar o que eu ia falar. Ah, tá. Lembrei. Então, o espírito imundo ou espírito maligno não tem facilidade para enxergar o mundo natural. A gente às vezes pensa, né? Tem um demônio olhando tudo. Não. O que o demônio consegue ver são energias. Energias. Por exemplo, a energia de um pecado. O demônio vê. A energia do teu espírito, o formato da energia do teu espírito, ele também vê. A energia de um lugar cheio de iniquidade, ele vê. Então o demônio ele vai ver as energias. Agora, muitas vezes o demônio quer saber quais são os objetos que eu tenho aqui, quantos livros eu tenho aqui, não sei o que lá. O demônio quer saber. Então, para ele saber, ele precisa entrar no olho de alguém. Seja de um animal, que animal também fica endemoniado, ou de uma pessoa. Esse é o objetivo da possessão. Só esse. Ou quando o demônio quer falar. O demônio não consegue falar se não tiver no corpo. Ele tem que usar ondas sonoras para falar. Às vezes ele consegue pegar a vibração sonora de uma onda de água, de um barulho de um ventilador, né? E aí ele distorce o som e consegue falar alguma coisa. Mas a melhor forma de falar para um demônio é usando a corda vocal de um ser humano. Porque a corda vocal do ser humano foi feita exclusivamente para falar. Mas ele fala com dificuldade. Outra coisa, gente. O demônio tem vontades que os seres humanos têm. Vontades humanas. O demônio tem vontades humanas. Por exemplo, o demônio tem vontade de fazer sexo. Se possível, da maneira mais obscura possível. Se possível, da maneira mais profana. Mas ele tem vontade. E como é que um demônio faz sexo, gente? A pessoa fala assim, eu era do satanismo, eu era bruxa e eu fazia sexo com o diabo. Mentira, mentira. O diabo não tem pinto, não tem pênis. Não materializa. Demônio não materializa. Escuta isso. Demônio não se torna matéria. Ele pode até aparecer numa visão. A pessoa fala, eu vi o demônio. Mas ele virou matéria, ele materializou. Mentira. Irmão, se demônio materializasse, o que seria do nosso mundo? Imagina. Ia ser uma balbúrdia de demônio materializado andando para lá e para cá o tempo todo. Então não materializa. E se o demônio não materializa, ele não pode ter pinto, piu-piu, para fazer sexo no satanismo. Não pode. O que existe no satanismo? São bruxos fazendo rituais de orgia. Por quê? Porque os bruxos estão possuídos, estão endemoniados. E ali eles fazem rituais de orgia. Mesma coisa que acontece se você está namorando aí, você que está me assistindo, está namorando e está fazendo sexo com o namorado, você está pensando que
quem está por trás disso? Né? Você que está em adultério, você está pensando que quem está por trás disso? Você que violenta a própria esposa sexualmente, quem você acha que está por trás disso? É dessa maneira que a pessoa fica, que o demônio faz sexo. Ele incorpora na hora do sexo. Você, irmão, você que é crente aí, cuidado para não ficar tendo relação com gente não crente. Não era nem para ter relação, né, gente? Eu tô falando até uma bobagem aqui. Mas só para você entender. Muitas vezes eu conheço vários casos de amigos meus que estavam no meio de uma relação sexual com uma mulher e manifestou o demônio na mulher. Incorporou na hora, no meio do sexo. E vice-versa, de mulher para homem, mesma coisa. E eu conheço uma história, dizem que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, de que um pastor foi pregar numa igreja, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele se perdeu lá em Copacabana. E ele perguntou para uma mulher da rua, ele perguntou para ela, você sabe como é que chega no local tal? E ela seduziu ele. E eles foram para um quarto. Estão me ouvindo? Então eles foram para um quarto, eles foram para a cama. O pastor e uma mulher estranha. E ele estava lá pensando, não tem problema. Vou embora e ninguém vai saber de nada. E ele deu um beijo de língua na mulher. E na hora do beijo de língua manifestou o demônio. O demônio pegou a língua dele, arrancou a língua dele fora. E falou assim, eu prometi para você que eu te pegava. Aí ele lembrou que há muitos anos atrás o demônio havia prometido para ele que ia pegá-lo. Então, eu estou dando um resumão para vocês, gente, mas eu estou pincelando vários assuntos aqui, né? Já falei de opressão, já falei de possessão. Existem vários tipos de possessão. Na verdade existe a opressão, né, que nós já falamos aqui, chamada de encosto. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho um curso online de formação de libertadores, são 40 vídeos, se eu não me engano. Está todo pronto, eu já fiz esse curso 2017, curso extraordinário. É R$300 apenas, mas é uma formação avançada, tá? E no final eu dou até diploma. Então, se você tem desejo de se tornar um libertador, estudar tudo isso que eu falei aqui com mais detalhes, com a maior profundidade, me chama depois que eu passo o meu Pix para você adquirir e te habilito no curso. Você tem 6 meses para estudar o curso. Sinceramente, não era nem minha intenção falar disso aqui, mas me veio à mente, né? Tá conectado e tem gente que tem chamado aqui, tem que aproveitar o chamado. Então a opressão tem a possessão, que eu chamo de possessão single. O que é single? Possessão de um espírito único. Quando a pessoa é incorporada por apenas um demônio. Então o demônio entra nela, mas é só um demônio. Geralmente é fácil de ministrar uma libertação. Nem sempre. Mas é mais fácil do que a próxima que eu vou falar. Que é a libertação, que é a possessão por legiões. É uma legião de demônio e pode ter de 400 a 4.000 demônios, talvez 6.000 demônios. Então, imagina uma pessoa com 6.000 demônios dentro dela. Essa pessoa geralmente são as pessoas que ficam malucas, ficam loucas, vão parar no sanatório, né? Ou viram mendigos da noite para o dia. Por quê? Porque elas estão possuídas por 6.000 demônios ao mesmo tempo. Nesse caso, gente, há um demônio líder, de tempo em tempo troca de liderança. E os outros ficam brigando para assumir o corpo. Então vai entrando, fica trocando de demônio o tempo todo. É difícil fazer uma libertação de legiões, porque geralmente o libertador tem que estar em jejum. A igreja de hoje em dia não jejua mais, né? Então o libertador tem que estar em jejum na hora que o demônio manifesta. Mas deixa eu falar aqui da libertação dos 3 níveis. Primeiro, da opressão.
Como faz uma libertação de opressão? Lembrando que eu estou aqui dando uma pincelada, né, gente? A libertação de uma opressão acontece através do arrependimento. A vantagem de ministrar sobre a vida de uma pessoa que está sobre opressão, encosto, é que a pessoa está em consciência. Você consegue falar com ela. Então, é o papel do evangelista, o papel do pastor, o papel do libertador, ajudar essa pessoa, junto com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, conforme essa pessoa vai entrando em arrependimento, muito bom quando tem uma pauta de libertação, né, para usar. Eu, no curso de libertação, eu entrego várias pautas, porque ajuda a pessoa a fazer orações específicas e se arrepender. Por exemplo, uma pessoa que tem problema na área de bruxaria, nós vamos ajudar a pessoa a fazer várias renúncias de assuntos relacionados à bruxaria. Uma pessoa que vem do catolicismo e está presa a demônios católicos, a entidades de paralisação espiritual, nós ajudamos a pessoa a fazer as renúncias. Então, no caso de opressão, tem que trabalhar o arrependimento, renúncia, e conforme a pessoa vai renunciando, você vai orando, confirmando, concordando no mundo espiritual, legitimando a renúncia dela. E quando isso acabar, faz uma oração, bota a mão na cabeça da pessoa, dizendo: demônio que está encostado nela, demônio que traz as consequências tal, em nome de Jesus, sai! Vai falar com essa autoridade, com esse tom de voz. E a pessoa vai, geralmente, quando o demônio sai, a pessoa dá um kick, né? Ela quica assim, ó. É muito comum. Quando o demônio sai, a pessoa dá um kick. É o mesmo kick, diga-se de passagem, que acontece quando uma pessoa está dormindo e ela faz assim, dá aquele pulinho, já viu? Eu sei que você já pulou. Esse kick é espiritual. Esse saltinho que dá na cama é espiritual. É o mesmo que acontece quando você bota a mão na cabeça e o demônio sai de alguém, ou entra. Quando entra, a mesma coisa. Entrou, já era. Deu um kick e entrou. Então, eu acabei de falar como faz a libertação de uma opressão. Agora vamos falar como faz a libertação de uma possessão. O demônio está possuindo. Possessão single, de um demônio só. Não é bom conversar com o demônio. Não é bom. Mas não tem problema nenhum você perguntar com autoridade quem está ali. Só isso. Só isso. Não bate papo com o demônio. Não é teu melhor amigo. Não é teu melhor amigo. Mas você chegou perto da pessoa. A pessoa está possuída lá. Então, como é que eu faço, gente? Lembrando que eu estou resumindo. Como é que eu faço? Quando eu visualizo o demônio possuído, eu já vou na direção da pessoa e falo assim: mão para trás, cala a boca, perde a força. Automaticamente o demônio bota a mão para trás, cala a boca. Mão para trás para ele não te bater. Cala a boca para ele não te envergonhar, não te xingar, não debochar. Perde a força, mesma coisa, para ele não te bater. Então, ó, você está chegando na direção do demônio aqui, ó. Mão para trás, cala a boca, perde a força. Agora. Foi. Aí você pode respirar. Cuidado, porque se for uma legião, entenda uma coisa. Se for uma legião, a ordem que você deu para um não serve para os milhares outros. Então esse um que recebeu a ordem sai, entra outro, te dá um soco no meio da cara. Entende? Então, se for legião, não vale essa regra. Estou falando se for espírito único, single. Se for espírito único, mão para trás, cala a boca, perde a força. Aí você respira, pensa, prepara o ambiente. Se tiver muita gente, criança, curioso, tira todo mundo. Ou tira o endemoniado dali para ministrar em outro lugar. Só não leva para o berçário da igreja. Tem gente que faz libertação no berçário da igreja. Nem para dentro da tua casa, meu irmão. Tua casa não é lugar de libertação, não. Não. Tem que ter um lugar na igreja para isso.
Não faça circo no meio da igreja. Não faça circo. Manifestou o demônio em alguém, tenta chamar o demônio para um lugar reservado. Evite colocar a mão em demônio. Eu, pessoalmente, raramente coloco. Eu não carrego o demônio, eu ordeno que ele me siga. Em nome de Jesus, me segue. Eu saio andando e o bichinho vem atrás. Aí eu chego lá, tá? Lembrando que eu estou resumindo. O bicho geralmente vai estar de cabeça para baixo, de cabeça baixa assim, ó. Eu falo, levanta a cabeça e olha no meu olho. Aí ele... Geralmente eles fazem um olhar de ódio, o rosto endurece todo. Ele... Levanta a cabeça e olha no meu olho. Dependendo do nível de unção na sua vida, ele não vai conseguir te olhar. Aí ele, não consigo. Aí, por isso que nós temos que estar sempre cheio da unção, né? Aí nessa hora que eu pergunto, me fala rápido e sem mentira, qual é o teu nome? Da onde você vem? Aí ele vai falar, eu sou o Exu do cemitério, eu quero matar ele. Só isso. Cala a boca, não fala mais nada. Se for pombagira, vai ficar assim. Aí você para de rir. Para de rir. Complicado. Pombagira é complicado. Pode ser que seja também um Exu do cemitério, um espírito de morte. Quando manifesta, a pessoa morre na hora, irmão. Bem. E você tem alguns minutos para libertar ela, senão ela morre de vez. Então, um espírito de cemitério, quando a pessoa cai morta, você vai ver que o rosto fica chupado, o olho cristaliza, ela para de respirar. E você vai começar a gritar no ouvido dela as ordens, mas ela não ouve, porque ela está morta. Então, isso é experiência. Você tem que falar assim, anjo de Deus, queima esse espírito e faz ele aparecer. Aí o bicho faz. Aí você dá a ordem ali e faz a libertação. Entenderam, gente? Bom, esse assunto é vasto. Eu geralmente pregava sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã, ainda fechava no culto à noite na igreja, quando eu era convidado para pregar. Se você é pastor, querido, vai ser uma honra visitar a tua igreja, viu? Dar um seminário de libertação. Estou com saudade desse tempo. Então, se é um espírito single, você vai, uma vez que o demônio se identificou, ele disse o nome dele, você vai botar a mão na cabeça da pessoa, evita ficar agarrando a pessoa, só bota a mão na cabeça, pede para alguém ficar atrás para caso ela caia, bota a mão na cabeça e fala em nome de Jesus, 1, 2, 3, ela vai dar aquele kick. Quando ela der o kick, você sabe que pelo menos um demônio já saiu. Aí você chama a pessoa para poder fazer uma análise, né? Fulana, qual é o nome da fulana? É Maria. Ô Maria, vem cá, quero falar contigo. O que você está sentindo? Eu estou sentindo leveza, paz. Glória a Deus, está liberta. Aí você faz um apelo para ela aceitar Jesus. Senão o demônio volta 7 vezes mais forte. Ou com 7 mais. 7 mais fortes. Legião, mesma coisa. Você vai no demônio, né? Na dúvida, trata tudo como se fosse legião. Você vai no endemoniado, cala a boca, perde a força, mão para trás. E fica aí, não sai. Essa é a chave. Por quê? Porque se tem outro demônio, um que recebeu a ordem sai para entrar outro que não recebeu a ordem. Então fica aí, não sai. Aí você faz a libertação. Aí você vê que voltou. É legião. Aí legião, meu irmão, é muito jejum. Você tem que estar. Quando você está vivendo uma vida de jejum, uma imposição de mãos para libertação vale por 1000 demônios de uma vez só. Sai um monte. E a autoridade espiritual que se conquista com o tempo. Não é da noite para o dia, mas se conquista. Se Deus falou que você tem um ministério de libertação, pode começar a praticar já, né? Bom, eu podia ficar mais umas 4 horas falando aqui, mas eu não quero ser repetitivo. E quem quiser saber mais desse ministério, tem um curso, né? É só pedir.
e fazer o Pix, que eu mando o link e te cadastro. Mas vamos lá. Eu queria ouvir umas perguntas de vocês aqui sobre libertação. Coloca aqui para mim. Muito bom ver o apóstolo Helder, lindo de Deus, meu amigo. O apóstolo Helder agora só prega no André Estel e tal, mas tá bom, vai chegar a minha vez. Vamos lá. Pastor, e quando a pessoa aceita Jesus, mas não vai à igreja e não se converteu mesmo? Gente, não tá bom o texto. Aceitou Jesus, mas não se converteu? Não existe isso. Pode até não ir para a igreja, tá tudo bem. Não é obrigado a ir para a igreja, mas tem que se converter. Se converter dos pecados, converter o coração para Cristo, né? E quanto mais cheio de Deus e mais cheio do Espírito Santo, mais blindado contra demônios. Tem gente que aceitou Jesus sem saber que, na verdade, nem aceitou. Pensa comigo, gente. Uma pessoa vai na igreja. Escuta o que eu vou te falar. Uma pessoa vai na igreja. Aí ela está lá, uma palavra tremenda, ela não está entendendo nada. Primeira vez que ela vai na igreja. Uma palavra lá, ela sente um arrepio, um calor. Aí, daqui a pouco tem... Quem quer aceitar? Quem quer aceitar? Ela vai na frente, aceita, chora. Agora ela é crente. Mas ela sabe o que ela aceitou? Ela entendeu o que ela aceitou? Muitos de vocês que estão me assistindo aqui ainda não pararam para pensar nisso. Será que você entendeu o que você aceitou quando você aceitou Jesus? Você está na igreja há 30 anos, mas ainda não teve um entendimento do que é aceitar Jesus. Talvez precise aceitar Jesus. A gente não sabe. Você acha que todo culto que a pessoa levanta a mão foi falado de Jesus? Na plenitude? Com detalhe? Para se fazer esse contrato, essa aliança com ele? Não. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Pastor, tem uma pessoa que é liberta em um culto e quando volta domingo está com outro. E assim você é porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou fechar minha janelinha aqui, que a minha pitbull resolveu latir. Entra aí, meu povo. Já falei, a melhor coisa que tem é uma cadeira de rodas. O que eu ia falar aqui? O que eu vou te falar aqui, anote isso que eu vou falar. O que liberta uma pessoa não é o que sai dela, é o que entra. O que liberta não é o que sai, é o que entra. Ah, mas saiu uma legião inteira de demônios, mas não libertou. Sair demônio não liberta ninguém, porque a pessoa continua vazia. O que liberta uma pessoa é o que entra, é Jesus na vida da pessoa. Isso é libertação. Quando Jesus entra, a pessoa está liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o libertador. Então tem muita gente que vai para os cultos e fica sendo exorcizada. O que é exorcizar? É tirar o demônio, não liberta ninguém. Exorcismo é tirar demônio. Libertação é botar Jesus. Por isso que as pessoas voltam endemoniadas toda vez para fazer show para as igrejas. E as igrejas gostam. Vamos lá. Uma pessoa com a visão espiritual aberta viu um velho ao lado de um pastor falando no ouvido dele. E ao mesmo tempo que o velho falava no ouvido e entregava a profecia. É o preto velho. É o preto velho. O preto velho é um espírito de conselho. Ele gosta de ensinar, de dar profecia, de ensinar o que a pessoa vai falar. Possivelmente esse pastor é uma pessoa bondosa, doce, porque o preto velho engana dessa maneira. Gosta de café, simples, uma pessoa simples financeiramente. O preto velho. Terrível isso. Como funciona com crianças? Elas podem estar com espírito imundo? Sim, mesma coisa. Criança depois de 6 anos de idade, endemonia igual, oprime, mesma coisa. Apóstolo, pode mandar a pessoa que está com demônio ficar de joelhos? Não é aconselhável. Trate, eu vou falar, Geralda, eu vou falar com carinho aqui, mas eu vou falar uma coisa forte, tá? Vou falar muito forte.
mas é porque é a maneira que eu uso para ensinar e é uma didática radical, mas que marca. Trate o endemoniado como você trata a tua mãe, como você trata o teu pai. Tem gente que faz barbaridade com o endemoniado, joga óleo na cabeça, deixa a pessoa cair no chão, manda se ajoelhar. É uma pessoa que Jesus ama. A libertação é um ato de amor, de respeito. Então tem que tratar a pessoa com um tratamento VIP. Não há necessidade de mandar uma pessoa ficar de joelhos. Eu mando ficar em pé e eu falo assim, eu quero um anjo de cada lado segurando ela assim. Aí aparece a camisa, geralmente fica assim, ó. Eu posso ministrar à vontade que a pessoa não cai, porque o anjo segura. Mas essa ativação de anjo é uma coisa que se consegue com o tempo, no tempo de Deus. Não se vende, não se compra. A live vai ficar salva? Vai ficar aqui no meu Instagram. Talvez eu coloque ela no meu canal do YouTube também. Deixa eu ver se tem mais perguntinha. Tem umas perguntas que não repetitivas. Ah, legal. O Marcos está dizendo aqui, eu ministrei uma libertação numa igreja e quando fiz a oração de renúncia senti um cheiro de charuto no púlpito. Mais uma vez o preto velho. Os demônios, eles vão sinalizar. Eu vou fazer em breve uma live aqui sobre a lei dos sinais. A lei dos sinais. E eu vou explicar como é que os demônios sinalizam. Eles têm que sinalizar, é uma lei, é uma regra do mundo espiritual. Então, se tiver um demônio num lugar, ele vai ter que dar um sinal de quem ele é. Na roupa, no cheiro, na voz, tá bom? E charuto é preto velho. Uma pessoa de 15 anos na magia negra, mas nunca fez renúncia porque diz que não precisa. Mas libera profetadas. O que fazer? Sai de perto dela. Sai de perto dela. A gente não pode matar, não pode fazer nada, né? Se é uma pessoa que se é profetada, você está dizendo profetada, né? Às vezes a pessoa nunca fez renúncia, mas o Espírito Santo libertou ela. A gente tem que ter paciência também, misericórdia. Mas eu estou partindo do pressuposto que você está dizendo que é profetada, sai de perto. Sai de perto. Uma pessoa que tem uma visão aberta, ver o demônio, e o demônio manda ela calar a boca e ela obedece ao demônio. Por que ela apoia do demônio? Como pode isso? Podendo. A oração tem que ser como uma imposição de mãos ou somente levantar a mão ao céu? Muito bom, muito boa pergunta, Jamilton. Na verdade, não é imposição de mãos, nem levantar a mão ao céu. Nenhum desses atos, imposição de mãos e levantar a mão ao céu, deve ser usado na libertação. Não se fala em línguas na libertação, nunca. Salvo as exceções que eu ensino no meu curso. Nada de impor a mão assim, imagina que eu estou impondo a mão aqui, ó. Nada e nem levantar a mão ao céu. Não, o que pode fazer é botar a mão na cabeça para transferir fogo. Isso aqui não é uma imposição de mãos. Você encosta na cabeça aqui, ó, você está queimando, sai fogo de verdade da tua mão. E aqui nesse chakra aqui em cima, que é um portal, você está impartindo fogo na vida dessa pessoa. Né? Se você estiver ministrando um homem, você é homem, você pode botar essa mesma mão nos outros pontos chakra. Na barriga, no umbigo, né? Nas costas, na nuca. Como foi a primeira libertação que eu fiz? Quando eu me converti, eu era batista tradicional e eu já me apaixonei logo pelo Ministério de Libertação, mesmo sem saber muito sobre isso, em 1995. E logo nos primeiros meses eu me juntei com 4 doidos que nem eu, ou 3, e nós saímos à rua de madrugada para expulsar demônios de mendigo e de prostituta. Eu lembro de uma vez que manifestou o demônio numa prostituta, na rua escura, e ela falou assim, o demônio falou, eu vou matar ela, e jogou ela para o meio da estrada. Ela foi correndo para o meio da estrada. Aí eu gritei assim, volta! Quando eu falei volta, ela veio voltando de marcha ré, assim, correndo, e parou, e aí nós fizemos a libertação.
Por que alguns pastores não prosperam? Porque não trabalham, eu acho, né? Prosperidade tem leis espirituais. Uma delas é trabalho. Cheiro de cigarro, Zé Pilintra. A hora que parar as perguntas fortes aqui, eu termino. Já está na hora. Pessoas que parecem possuídas, mas estão induzidas. Beliscar é uma opção para ver se reage. Cara, eu faço isso, né? Quando eu vejo que uma pessoa está fingindo que está possuída, eu só não machuco demais, porque, como eu falei, nós temos que dar amor para as pessoas. Mas tem gente que supre carência fingindo que está endemoniado, né? Aí você ora, o demônio não sai. Aí eu geralmente pego esse dedinho aqui, ó, sem ninguém ver, ó, dou uma apertadinha assim, ó. Aí, a última vez que eu fiz isso, o demônio falou assim: ai, tá machucando ela. Aí eu já sabia que era mentira, né? O demônio está preocupado com isso. Bom, eu acho que chegamos. Cheiro de cachaça, Zé Pilintra também, gente. Zé Pilintra é um malandro cachaceiro e fuma. Você não vê nas fotos do Zé Pilintra? Né? Zé Pilintra, ele é o malandro do cigarro, da cachaça. Né? O preto velho, ele é do charuto ou do cachimbo. Deixa eu orar por vocês. Vamos blindar essa live. Bastante gente assistiu hoje. Eu quero anunciar a live de amanhã. Amanhã às 18 horas eu vou falar de um assunto, meu Deus do céu, gente, um assunto que eu fico muito impactado. Não é um assunto muito profético, mas é profético. Eu vou falar amanhã sobre merecimento. O que é merecimento? Eu fiz uma brincadeira aqui ontem. Eu fiz um churrasquinho aqui na minha casa. E eu botei a foto aqui no meu stories e eu perguntei pro pessoal: nesse tempo de escassez de carne, fazer um churrasco é pecado ou merecimento? Pecado porque eu estou gastando dinheiro ou merecimento porque eu mereço? Aí o pessoal, muita gente botou assim, eu senti que o pessoal botou assim: apóstolo, nem pecado nem merecimento. Nem pecado, a maioria. Eu senti que o povo tem dificuldade de entender o que é merecimento. Você merece merecer. Você merece abrir aquele perfume que está guardado lá no seu guarda-roupa. E aquele lençol que você nunca usa, que fica guardado para visita. Você merece usar. Você merece. Então amanhã vamos ministrar um pouquinho de merecimento na vida de vocês, tá? Vamos orar. Eu vou salvar a live, viu? Senhor, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Obrigado porque o Senhor nos dá sabedoria e inteligência espiritual. Obrigado porque existe uma igreja de 70 pessoas nos assistindo agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Nós blindamos essa live agora. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está online aqui. Que eles tenham paz, alegria, Pai. Que eles tenham plenitude do Senhor. Graças te damos, ó Pai. Consagramos a nossa noite. O nosso dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Ótima live, né, gente? Bênção demais. Agora todo dia, 6 horas da tarde, todo dia, vai ser nesse ritmo. Eu estou animadíssimo para dar o melhor que temos para vocês. Shalom. Tchau, tchau.